nome, exaltamos o Teu nome porque o Senhor nos permite, de modo tão glorioso, adorarmos ao Senhor, e a nossa alma é satisfeita nisso, ó Deus. E o Senhor nos permite ainda ouvirmos a Tua voz, por meio da exposição da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala ao coração da Tua igreja. Suplicamos, porque Tu és poderoso para fazê-lo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. As Escrituras, irmãos, descrevem com muita clareza que a cruz de Cristo, ela é interpretada de modo bem equivocado por aqueles que não conhecem a verdade do Evangelho. É muito comum, e Paulo vai fazer isso, mostrar com muita clareza o que é que acontece com aqueles que não conhecem a Cristo, como eles olham para o Evangelho e como eles olham para a cruz de Cristo. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo vai descrever isso lá na primeira carta aos Coríntios, irmãos. Você vai encontrar isso abertamente relatado no texto, né? Quando diz assim, ele usa exatamente esse termo, ele fala que a cruz de Cristo é um escândalo. Veja, Paulo fala as seguintes palavras: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os homens, quando eles olham para a obra de Cristo, eles se escandalizam com aquilo. Eles não encontram a sabedoria de Deus, eles acham estranho a cruz de Cristo. Os homens até se apiedam com o tipo de morte que Cristo teve, muitos choram com os filmes que assistem, entretanto, eles não entendem o que estava acontecendo ali e por que ele foi levado para a morte, porque ele foi levado para a morte. No verso 24 do mesmo texto, Paulo diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A grande questão é, quando você encontra o apóstolo Paulo descrevendo isso na igreja de Gálatas, irmãos, aos Gálatas, e ele abertamente faz essa menção, quando ele diz ali no texto, no capítulo 6 do livro de Gálatas, no versículo 14 particularmente, ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele tem um olhar distinto para o que está acontecendo, para o que aconteceu na cruz de Cristo. E ele diz: olha, eu não me glorio com outra coisa a não ser na cruz de Cristo. E é interessante, irmãos, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Loucura para uns, irmãos, escândalo para outros. Para o cristão, essa é a glória e a vida da igreja. Qual é a grande questão que o autor da carta aos Hebreus está tratando aqui nesse texto? Ele está lidando com a questão acerca de Cristo ser superior aos anjos, mas aí ele vai relatar, ora, ele é superior aos anjos. Veja que, voltando para o texto de Hebreus, no capítulo 2, ao declarar que ele é superior aos anjos, ele diz assim, né, no versículo 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. A tese aqui do autor é provar que Jesus é superior aos anjos, mas ele começa falando que ele é menor do que os anjos por causa do sofrimento, por causa da morte dele. E aqui entra um elemento interessante: por um pouco ele se fez menor que os anjos, o texto vai descrever. E agora entra então o grande tópico que podemos abordar em toda a sessão desses dois versos: a morte de Cristo
vai declarar que ele é superior aos anjos. A morte dele, o tipo de morte que ele teve, revela que ele é superior aos anjos. Veja, ele se fez por um pouco menor pelo fato dele sofrer, e os anjos, eles não têm corpo, eles não podem sofrer, enquanto Deus se fez homem para sofrer em nosso lugar. O fato dele se tornar homem não diz que ele é inferior, mas revela que ele é superior. E a razão é essa, irmãos, porque ele conduziu muitos à glória. E é o que vai dizer no verso 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Muitos filhos à glória. Agora, o que vai ser descrito é que o tipo de morte e a morte que ele vai passar é a causa pelo qual eu e você somos conduzidos à glória. É superior, porque nós nunca poderíamos ser tirados do estado que nós nos encontramos e levados para a glória se não fosse em Cristo. Em Cristo. E era necessário a morte. O sofrimento dessa morte, e aqui passa alguns pontos que eu queria destacar com vocês, irmãos. Primeiro, para que ele pudesse morrer, ele precisou tomar a natureza humana. Deus se fez homem. Ele então vai poder sofrer o terror da própria morte. E com isso, entenda, ao fazer isso, ele está satisfazendo a justiça de Deus, que nós vamos lidar com isso um pouco mais adiante no verso 10. Tomou a natureza que pode morrer. Deus não pode morrer, Deus não pode ser tentado, então ele toma a natureza que pode ser tentada e que também pode morrer, para que pudesse levar os que estão mortos no pecado, perdidos no inferno, para a glória. Exatamente isso, para a glória, por causa do sofrimento. Entenda que a morte de Cristo tem outro elemento importante, irmãos. Ela satisfez a justiça de Deus. O sofrimento de Cristo não tem paralelo. Não tem paralelo. Nenhum sofrimento se iguala ao sofrimento dele. Ninguém na história sofreu como ele. Nenhuma criatura, irmãos, era capaz dessa morte. Nenhuma criatura era capaz dessa morte. Sabe por quê? Porque por essa morte ele seria levado à glória. A glória seria meritória. Ele é levado particularmente à morte, porque ele morreu, à glória, porque ele morreu a morte determinada por Deus. Para que você não perca de vista esse princípio, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, por favor, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim o apóstolo Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja, ele, no verso 1, entenda, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, entenda, ele é Deus. Ele não é Deus por usurpação, ele é Deus por natureza. E ele então, ele se torna servo, ele assume a natureza humana. Com que propósito, diz o texto sagrado, irmãos? Ele vai se esvaziar, isto é, ele vai deixar a glória, mas não vai deixar de ser Deus. Ele assume a forma de servo, como que pudéssemos dizer, ele põe o avental para servir, tornando-se em semelhança de homens. Isto é mortal, ele passa a ser suscetível ao sofrimento, reconhecido em figura humana. Aí diz o texto, a si mesmo se humilhou. Entenda, não foram os homens que humilharam a Cristo, ele mesmo se humilhou, ele mesmo se humilhou. Ninguém fez isso com ele, foi voluntário. Nada do que aqueles homens faziam com Cristo foi algo que não foi desejado por ele na perspectiva da redenção. Ele veio para esse fim.
Ele mesmo se humilhou. Veja que Paulo é assim, pontual, perfeito na sua colocação. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí vem o verso 9, pelo que também Deus o exaltou. Veja, ele se humilhou e Deus o exaltou. E como é que ele fez, irmãos? Sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No verso 9, então, nós podemos voltar a ele do capítulo 2 de Hebreus. Todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Ele foi coroado de glória e de honra. Percebe que a exaltação ela é consequência do sofrimento. Podemos dizer que a exaltação de Cristo ela é meritória. Ele mereceu. Ele fez o que era para ser feito. Lembra da oração dele, João 17? Pai, tudo que me destes para fazer foi feito. Agora glorifica o meu nome, assim como eu glorifiquei o teu. Veja que coisa, mostra a minha glória, Senhor. Glorifica o meu nome. E a linguagem é essa, meritória. Ele fez isso e o Senhor o exaltou. Aqui é a beleza dessa descrição do texto, irmãos, e aqui é para ser a primeira reflexão nossa, não é? É assim que você reconhece a Cristo. Por que estamos aqui hoje, irmãos, em serviço de culto? Se não for para reconhecer a sua glória, o que estamos fazendo aqui? Se não for para esse fim, o que estamos fazendo aqui? Lá em Apocalipse você vai ouvir essa verdade. No capítulo 5, verso 8 em diante, diz assim João: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi, verso 11, uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Digno de receber o louvor, digno de receber a glória. Aqui ele diz: por causa do seu sofrimento, irmãos, foi coroado de glória e de honra. Como é que eu vejo a Cristo? Como é que eu contemplo o meu Senhor? Aquele que morreu pelos meus pecados, que morreu para a minha redenção. Eu o exalto dessa forma.
Esse é um aspecto. Mas eu poderia me voltar também, e eu me volto a você que não conhece a Cristo, irmãos. A você que está aqui hoje e não conhece a Cristo. Ou mesmo você que se diz cristão, mas não confia de fato em Cristo ainda. Veja que lemos hoje no Catecismo Maior, nem todos os que estão na igreja, nem todos os que pertencem à igreja são de fato salvos, e quem sabe hoje é o dia da sua salvação. Quanto a você que não crê em Cristo, o que Deus vai dizer, irmãos, àqueles que desprezam seu Filho? O que Deus tem a dizer àqueles que desprezam o caminho que Ele escolheu da redenção, a sabedoria dEle? O que você acha que você vai ouvir se você rejeitar o Salvador? Veja o que está por detrás da cortina, irmãos. O Senhor nos faz abrir aqui o que está por detrás dessa cortina. E diz assim, sabe o que é esse sofrimento aqui e essa glória? Ele veio salvar o seu povo. Ele veio salvar o seu povo. Ele veio fazer isso. Entenda que agora, aquilo que acontece com Cristo vai acontecer com aqueles por quem Ele veio morrer. Foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por. E aqui deixa eu só me deter nessa palavra por aqui, irmãos. Que na realidade ela tem um elemento substitutivo. Ele morreu por alguém, isto é, ele morreu no lugar de alguém. Ele morreu no lugar de quem? Entenda que isso é o que está descrito na própria Escritura. Ele veio para esses. E como isso se dá? Acompanhe comigo, por favor, em Hebreus, no capítulo 1, verso 14. Quem são esses? Ele diz, no verso 2, ele vai dizer, no verso 9, ele diz, a morte por todo homem. E aí alguém pensa que ele morreu por toda a raça humana, mas aqui é claro que não é por toda a raça humana. Ele por aqueles por quem ele veio, a quem ele veio salvar. Verso 14 do capítulo 1 diz assim, não são todos eles, aqui aos anjos ele se refere, não são eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. A favor de quem? Daqueles que vão herdar a salvação, entende? Então não é em favor de todo mundo, mas em favor daqueles que vão herdar a salvação. No mesmo texto, no verso 10 do capítulo 2, ele diz assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, entende? Então não é todo mundo, os que são chamados de filhos de Deus. Ele não veio morrer por todo mundo, ele veio morrer pela igreja, literalmente. Ele ofereceu a sua vida dessa forma, irmãos, dessa forma, para que possa salvar aqueles que o Pai lhe deu. Mas como isso acontece? Que tipo de plano é esse que está por detrás? Que glória é essa que nós ainda não temos tanta convicção e clareza tantas vezes? O verso 10, então, que é o nosso foco, diz assim, por quê? Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, palavra que convinha, irmão, preste atenção, nós estamos falando aqui da morte do Filho de Deus. E a palavra, essa expressão conver, essa palavra convinha, melhor dizendo no texto, como é traduzido aqui, ela tem um sentido muito claro de algo que é adequado, porque era adequado para Deus. Então, isso é adequado a quê? Veja, isso convém, por quê? Porque convém a Deus fazer isso, porque isso está de acordo com a natureza dele. Veja, não havia outro meio de redenção, porque outro meio de redenção não estaria associado com aquilo que ele é. Então, a maneira de salvar diz quem Deus é. Isso convém ao Senhor.
E eu separei aqui rapidamente, irmãos, 3 textos que podem nos ajudar quanto a isso, quanto a esse particular. Né? Eu penso apenas tanto o texto que nós vimos aqui de Hebreus, mas de Mateus 3,13, por exemplo. Veja como essa palavra é usada no batismo de Cristo. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Na sequência, ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Verso 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Entende? Nos convém, isso é adequado, isso está proposto, isso é o certo a ser feito. Isso é requerido, isso está de acordo com aquilo que Deus é. Outro texto que chama a nossa atenção, irmãos, ainda em Hebreus, no capítulo 7, verso 26, ele diz assim, o autor, Hebreus 7, 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, exatamente o mesmo verbo, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele não pode fazer diferente, porque era adequado fazer isso, porque convém fazer assim, porque está de acordo com aquilo que Deus é. Então não tem como nós fugirmos diante dessa questão, tentar responder uma pergunta: o que é Deus? Nós recorreremos ao breve catecismo, o catecismo maior, na pergunta 7, o que é Deus? O catecismo responde: Deus é espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e de verdade. A salvação precisava refletir o que Ele é. Precisava refletir exatamente aquilo que Ele é. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz: porque convinha que fosse assim. Porque convinha que fosse exatamente assim. Isso então nos faz pensar um pouco mais acerca desses pontos, irmãos. Por que que Ele não pôde poupar o seu filho? Nós, como pais, quando nós temos um filho obediente, tantas vezes nós, quando ele faz alguma coisa errada, nós dizemos: mas você sempre faz a coisa certa, hoje você falhou, vai passar. Difícil rejeitar um pedido de um filho obediente. Nós lemos hoje no Evangelho, em Lucas 22, pela providência divina, Jesus dizendo: Pai, se possível, passa esse cálice. Não era possível. Jesus um dia disse, quando ressuscitava Lázaro: tu sempre me ouves. Não nesse dia. Não nesse dia. Porque convinha que a salvação fosse assim. Não poderia ser de outra forma. Não poderia ser de outra forma. Não tinha saída. Como o profeta Zacarias, no capítulo 13, verso 7, diz:
desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Levanta-te, ó espada, contra ele. E a espada feriu a Cristo, porque convinha que fosse assim. Não tinha outra forma. Senão Deus não era Deus. Senão o seu ser não seria maculado. Precisava de um sacrifício perfeito. Você está entendendo que ele se fez por um pouco menor que os anjos? Que humilhação para levar os filhos à glória. Para levar os filhos à glória. E aí, você precisa entender que quem vai morrer aqui é uma pessoa que tem duas naturezas, divina e humana. Eu vou recorrer de novo ao catecismo, irmãos, para que a gente possa entender isso. Não teria outra forma de fazê-lo tão didática quanto essa. Pergunta do Catecismo 37. Sendo Cristo Filho de Deus, como se fez homem? Cristo, Filho de Deus, se fez homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, da sua substância, e nascido dela, mas sem pecado. Qual é a necessidade do mediador ser Deus? Era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair abaixo da ira infinita de Deus. Você percebe? Ele é o nosso representante, a nossa natureza, ela não sucumbiu, ela não foi destruída. Ele precisava ser Deus para que a nossa natureza não sucumbisse diante da ira de Deus. O próprio Deus investiu contra Ele mesmo. Deus se voltou contra Ele mesmo para nos redimir. Para dar valor, diz o texto, para guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus. Para satisfazer a justiça de Deus. Ele nunca cometeu pecado, irmãos. Nunca. O sacrifício de Cristo teve valor eterno, porque Ele era Deus. Ele ofereceu pelo Espírito eterno, como diz o autor da carta aos Hebreus. O que significa, trocando em miúdos, eu posso colocar assim, o que significa exatamente isso? Que o Senhor Jesus Cristo, em 3 horas de sofrimento na cruz, apagou a ira eterna de Deus sobre mim. Eu vou lhe explicar o que significa isso. Você que não está em Cristo e morrerá sem Cristo, eu espero sinceramente que nenhum dos que aqui estão passem por isso. Por isso se arrependam dos seus pecados e se voltem para Ele hoje. Mas sabe o que acontecerá com aqueles que estão sem Cristo? Passarão a eternidade no inferno, onde a ira de Deus se manifestará e nunca deixará de se revelar a eles. E será para sempre. Para sempre eles viverão no inferno, debaixo da ira de Deus. E o sacrifício de Cristo, 3 horas, oferecido ali pelo Espírito Eterno, é tão glorioso que me livra da eternidade do inferno. Ele precisava ser Deus, senão não poderia ser salvo, irmãos. Homem nenhum poderia fazê-lo.
Anjo nenhum poderia fazê-lo. Ele precisava ser Deus. O catecismo ainda diz assim, na mesma pergunta, por que ele precisava ser Deus, e ele coloca ainda, para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-los à salvação eterna, como filhos levados para a glória. E vem a pergunta 39. Qual a necessidade do mediador ser homem? Era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer, interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Porque homens como eu e você se apresentam e são recebidos diante do trono da graça, porque o homem Jesus Cristo venceu. Por isso. Mas aquele que morre, não morre a natureza humana, não é a natureza humana que se separa da divindade, é uma pessoa ali. E aí o catecismo então precisa ainda caminhar, e é a última pergunta que eu me detenho nela: qual a necessidade do mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Então o catecismo responde: era necessário que o mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, fosse Deus e homem, e isto em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor e que nós confiássemos nelas com as obras da pessoa inteira. Deus e o homem na mesma pessoa, a obra perfeita para com aqueles que são seus. Daí você vai olhar de volta para o nosso texto de Hebreus, no capítulo 2, porque convinha, porque convém, porque é adequado, irmãos, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. O autor da salvação deles. Jesus Cristo, ali no texto de Lucas que nós lemos, perguntou: Pai, se possível, não me permita beber desse cálice. A ira de Deus estava ali. E é interessante que lá no Evangelho de João, ele vai exatamente dizer isso, em João no capítulo 18, a partir do verso 1. Veja o que diz o texto, irmãos, especialmente no verso 11. Especialmente no verso 11. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Perceba, aqui em João lhe declara, ele sabia tudo o que aconteceria com ele. E ele se adianta, ele nem deixa Judas falar nesse texto. Ele vai adiante: a quem buscais? A quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste, nenhum dos que me deste.
Então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. E ele diz: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Nós não vamos resolver isso com a força. Convinha que fosse assim. Eu vou beber do cálice que o meu Pai me deu. E todo o sofrimento aqui revelado e tudo aquilo que se passa no texto, irmãos, é tão glorioso, porque aqui o Senhor vai fazer algo glorioso conosco. Ele vai pegar filhos e levá-los para a glória. O texto diz: conduzindo filhos à glória, muitos filhos à glória. A presença dele. Vocês vão lembrar que é isso que Paulo, por exemplo, na carta aos Efésios diz, no capítulo 1, a partir do verso 15, especialmente, quando ele descreve que ele ora para que Deus abra os olhos da igreja, para que percebam o que Deus fez por eles em Cristo. E ele diz assim, que Jesus morreu e Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais. E aí o texto diz assim: tendo ele feito, Deus o deu à igreja. Aí você vai para o capítulo 2, que diz como estávamos, filhos que éramos mortos. Ele diz no capítulo 2, a partir do verso 1, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso desse mundo, andávamos segundo o principado e potestade, andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, segundo Paulo, filhos da ira, filhos da desobediência. Mas Deus, verso 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, continua Paulo, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Primeiro ele foi para a glória e ele leva consigo aqueles por quem ele morreu, e ele levou seus filhos à glória. Nós que cremos nele já estamos usufruindo dessa verdade. Estamos assentados com ele na glória. O nosso Salvador sofreu, foi aperfeiçoado. Em outras palavras, ele sofreu ao ponto de estar preparado para o sacrifício. Obediente sacrifício. Para levar consigo aqueles que o Pai lhe deu. Quantas bênçãos nós podemos implicar aqui, irmãos? E quantas coisas preciosas nós podemos aprender aqui para a nossa vida hoje. Primeiro, nós que estamos passando por profundas tribulações nessa terra, desanimados, sem esperança tantas vezes. Paulo usa esse princípio aqui. Em Romanos 8:18 ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há uma expectativa da glória que se revelará em nós. Eu estou bem certo, eu estou seguro, irmãos, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados.
em hipótese alguma. Lá no texto de Gálatas que nós lemos, Paulo chega a mostrar com clareza por que ele se gloria na cruz de Cristo, porque ele está dizendo ali em Gálatas, eu queria que nós voltássemos no verso 11 do capítulo 6 em diante, ele diz assim, Gálatas 6:11, vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho, todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para serem perseguidos para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, ele está dizendo, tem uns aqui que querem ser circuncidados para fugirem da perseguição de Cristo, da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ora, entenda, eu me glorio, sabem quem? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está morto para mim e eu para o mundo. E o que significa, irmãos, que nós, como filhos, somos conduzidos à glória. Esse mundo já não é nosso em termos da iniquidade, da vida de impiedade. Nós não precisamos viver nessa terra dessa maneira. Paulo declara, eu estou crucificado. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É por isso que a minha glória está no sacrifício de Cristo. Mas ainda, o texto diz, e usa o termo, o autor, para que aperfeiçoasse o autor da nossa salvação. Em algumas versões, irmãos, traduzem o capitão da nossa salvação. O capitão da nossa salvação. Sabe o que é isso? Jesus vai à nossa frente. Ele vai à nossa frente. E você de repente se depara com uma profunda angústia e sofrimento e vale que o Senhor lhe permite passar, um profundo vale. E você pergunta a Deus, Senhor, eu posso passar por esse vale? O nosso capitão, que já passou pela morte e pelo sofrimento, diz, venha, esse é o caminho da glória. Esse é o caminho da glória. Isaac, que tipificava Cristo de alguma maneira, e ele foi levado para ser morto pelo seu pai em Gênesis 22. Abraão ia com ele. Abraão ia com ele. Todo o tempo, em todo o tempo. Dialogava com ele, ele nunca esteve só. Jesus Cristo não teve essa oportunidade. Negado por Pedro, traído por Judas, os discípulos não suportavam orar com ele 1 hora e dormiam. Ele foi deixado e seguia o caminho da solidão até o ápice, quando a ira de Deus caiu sobre ele. Deus meu, por que tu me desamparaste? Algo que nós nunca provaremos, irmãos, nunca provaremos. Nós que estamos com Cristo. O mesmo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, a partir do verso 14, nós vamos explorar isso com detalhe em domingos subsequentes, mas no verso 14 ele diz, em diante, visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele aqui é Cristo, igualmente participou, para que por sua morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A morte foi destruída. Não há mais maldição nela para você que está em Cristo. O que ela pode fazer é te lançar aos pés de Cristo, do Senhor, da glória por toda a eternidade. Não há mais maldição. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Mas não para aqui, porque ainda temos medo da morte. E ele continua: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja, e ele vai tratando dos temas que tinham medo da morte. Não é medo, pavor da morte. E ele enfrenta a morte. E ele vence a morte. Ele morreu e recebeu a glória. Ele foi exaltado. Aí o texto diz: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Veja, era importante, era adequado que ele se tornasse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós nunca estaremos só. Devo eu passar pelo vale, Senhor, por todo esse caminho? Eu já passei. Estarei convosco todo o tempo. Thomas Boston diz: os melhores amigos estão conosco na hora da nossa morte. Estão conosco até a hora que a gente fecha os olhos. Mas o amigo dos amigos, o Senhor dos senhores, não está conosco apenas aqui. Ele nos leva até a glória. Ele não nos deixa em lugar, em momento algum. Cantares de Salomão diz, capítulo 2, verso 4: leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Leva-me, Senhor, para a sala do banquete. A certeza que nós temos em Cristo Jesus é que nós podemos confiar nele. Ele levará os seus filhos à glória. Mas eu pergunto a você, mais uma vez eu me dirijo a você, baseado exatamente no que lemos no catecismo, que não tem Cristo. Ou você que está na igreja, mas não é salvo. Onde está exatamente a tua esperança? Quem são os teus amigos? Até onde eles vão contigo? O meu Salvador me conduz para a glória. Nunca nos deixará. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor bendito, derrama a tua graça sobre nós nessa tarde, nesse início dessa noite. Pelo teu Espírito, nos faz contemplar a glória do nosso amado Cristo, para amá-lo, servi-lo ainda mais, para vivermos para a sua glória, Senhor, para termos esperança nele. Ó Senhor, visita a tua igreja, salva os que estão perdidos aqui dentro,
Salva os que estão perdidos no nosso meio. Restaura a sorte da tua igreja. Converte os nossos corações a ti. Para percebermos a glória da tua obra por nós. Em nome de Jesus. Amém.